Oi, eu sou Helenara e hoje eu vou apresentar para vocês algumas montagens de mesa. Sabe aquela vez que a gente chega no restaurante e que olha e que se depara ou que não tem um prato, tem só os talheres, ou que tem um prato e um montão de talheres que a gente não sabe como fazer? Hoje eu vou te ensinar. Se você chegar num restaurante e encontrar uma montagem como essa, onde eu tenho faca de mesa, garfo de mesa, um guardanapo e uma taça para água, você pode perguntar, cadê o prato? O prato ou ele vem pelo garçom, pelo serviço empratado, ou ele vai estar no buffet. Essa montagem que vocês estão vendo agora, assim como as demais que eu vou mostrar para vocês, existem técnicas, regrinhas de distanciamento dos talheres da borda da mesa, distanciamento do copo em relação à faca, enfim, que eu não vou falar para vocês nesse momento, tá? Mas que vocês deixem nos comentários de vocês se vocês têm interesse em saber como funciona. Bom, isso aqui é o que a gente chama de serviço de mesa, uma montagem simples. Então eu volto com a faca de mesa, o garfo de mesa, a taça para água, o prato, né, que já está aqui, e o guardanapo, tá? O guardanapo, ele tanto pode ser colocado do lado, como ele pode ser colocado em forma de dobras e tal, bem bonitinho como tá aqui, com a coroa de bispo que eu fiz para vocês. Continuamos com a nossa montagem simples, só que dessa vez a gente tem aqui à esquerda um pratinho de sobremesa e uma faca de sobremesa. A finalidade do prato é para o serviço de couvert, ou seja, aquele serviço, aquela cestinha de pães, manteiga, que vem antes de chegar o seu prato, tá? O importante é que esta faca aqui, ela é para usar para manteigas, molhos, etc. O pão jamais deve ser cortado com essa faca, e sim com as mãos. Bom, na nossa montagem agora, nós vamos introduzir um novo elemento, que é o suplá, que é esta parte que vocês estão vendo aqui abaixo do prato. Então, qual é a finalidade do suplá? É para proteger o prato, né, e a toalha por respingos eventuais que podem ser ocasionados durante o serviço de alimentação. Na montagem que vocês estão vendo agora, eu tenho mais um prato que não necessariamente ele tem que estar aqui, ele pode vir da cozinha, e mais 2 talheres. O que isso significa? Significa que esses 2 talheres que estão aqui, o garfo de peixe e o garfo de peixe e a faca de peixe, vão compor este prato que será servido na parte de cima. Então, ou vem o prato servido e faz a troca, ou alguém vem e serve para mim aqui um prato que obrigatoriamente será com peixe, para eu poder utilizar esses 2 talheres aqui. Nessa montagem agora, além dos talheres de peixe, os 2 pratos, eu tenho mais um prato de sopa e uma colher de sopa aqui. Então, obrigatoriamente, o que vai ser servido? Eu tenho que entender que, primeiramente, eles vão me servir uma sopa ou um caldo, posteriormente, uma entrada que vai ter ou um prato composto de peixe, com algum tipo de peixe, e o terceiro, algum tipo de carne ou ave que eu vou usar, ou o garfo e a faca de mesa. Nessa última parte aqui que eu tô mostrando para vocês, eu incluí 2 talheres, o garfo de sobremesa e a colher de sobremesa. Então, a colher eu coloco normalmente lá na parte de cima, quando eu tenho sobremesas que são mais líquidas, enfim. O garfo eu posso colocar ele na parte de cima também, quando eu tenho sobremesas mais densas, que eu tenho que cortar, como tortas, enfim. O que pode ocorrer? Tem lugares onde eu já vi que eles utilizam os 3 talheres, tá? Ou então só a colher sozinha, ou o garfo e a faca. O que ocorre? Uma das coisas sempre que eu tenho que observar, o garfo ele vai seguir o mesmo sentido que eu tenho aqui, e da faca idem. A mesma coisa acontece com a colher. Se a colher eu fico deste lado direito, ela vai ficar neste sentido aqui. Bom, na montagem agora nós introduzimos outro elemento, que é a lavanda, que nós vamos falar posteriormente. Mas a primeira coisa que a gente faz quando vê a montagem é o guardanapo.
a gente vai tirar a dobra, desfazer a dobra e colocar o guardanapo sobre as pernas. E é importante lembrar que o guardanapo, ele não tem a função da gente fazer para pegar e limpar a boca, remover o batom. Ele simplesmente é para eliminar um pouco da gordura, um pouco de caldo que fica. Então a gente simplesmente utiliza o guardanapo com toques leves na boca e não simplesmente esfregando. Isso aí não é correto e não faz parte da etiqueta. O novo elemento que eu vou falar para vocês se chama lavanda. A lavanda é um recipiente como esse, redondinho, que ele pode ser de inox, de porcelana, enfim. Mas qual é a finalidade da lavanda? A finalidade da lavanda é que quando a gente vai consumir determinados pratos que têm alimentos muito gordurosos, que a gente tenha que usar a mão, por exemplo, uma lagosta, eu não vou simplesmente pegar e usar o guardanapo com todo o excesso de gordura e botar minhas mãos nele. Como eu falei para vocês, a finalidade é simplesmente remover alguma coisa e não encharcar o guardanapo com gordura. Então, o que eu vou fazer? Para homens, a lavanda normalmente vem com uma rodela de limão, uma água com uma rodela de limão, e para as mulheres, água com pétalas de rosa. Então, antes de eu colocar a mão no guardanapo, eu vou colocar a ponta dos meus dedos e vou mexer assim na água para eliminar o excesso de gordura. Eu não estou fazendo as mãos, eu não vou enfiar as mãos dentro desta água na sua totalidade. Eu vou simplesmente colocar a ponta dos meus dedos e mexer para que essa gordura saia o excesso e posteriormente eu pego o guardanapo, ponho essas pontas do dedo e aí realmente retiro o excesso da minha boca. Bom, para finalizar a nossa montagem, as taças. Então eu tenho aqui, iniciando pela ponta da faca, eu tenho a taça para vinho branco, para vinho tinto, para água e para espumante que eu coloco meio que na lateral aqui. O que pode acontecer? Numa montagem simples, eu não vou simplesmente colocar porque eu não tenho espaço. Assim como eu falei para vocês, às vezes eu tenho mesas que eu não tenho espaço nem para colocar o pratinho de couvert. Então aí eu vou ter que fazer opção. Da mesma forma, numa montagem maior, eu não posso exceder 3 talheres para a esquerda e 4 talheres para a direita. Então, se eu tiver mais pratos, se for um menu de degustação, enfim, esses talheres vêm acompanhado do prato. A mesma forma aqui com as bebidas, o que acontece? Se eu tiver espaço, eu coloco todas as taças. Se eu não tiver, normalmente a montagem simples vai incluir a taça de água e no máximo uma outra taça que é a de vinho tinto. Se o cliente chegar e resolver que quer tomar um vinho branco, eu retiro essa taça, coloco a taça de vinho branco e permaneço com a água. Caso contrário, eu deixo. Se quer colocar uma espumante ou abrir, tomar antes da sobremesa, fazer uma abertura, uma entrada com espumante, eu coloco e posteriormente eu retiro. E assim eu vou fazendo. A única coisa que permanece desde o início até o final da refeição é a taça de água. Agora eu vou desmistificar a preocupação que muitas pessoas têm ao chegar em uma festa, uma recepção chique, e encontrar uma montagem completa. Primeiro elemento desta montagem que o comensal toca é o guardanapo, que está sempre à sua disposição. Posteriormente, é esta a faca que vai ser utilizada, que é a faca do couvert. Depois vem a colher, que está bem à direita, mais afastada do prato, que será para um caldo, um consomé ou alguma iguaria líquida. Depois de degustada essa entrada líquida, esse prato e a colher será retirada pelo garçom para a sequência do serviço. Permanecem a faca de peixe e o garfo de peixe na parte mais distante do prato, que será o próximo prato a ser servido. O talher já indica, será uma iguaria de peixe ou frutos do mar.
utilizando este prato. Depois de degustado este prato, esta iguaria, esse prato também será retirado pelo garçom e permanecerá o prato da iguaria principal. Já serviu um caldo, já serviu um peixe, certamente esse prato principal não será um prato de peixe, e também é uma coisa importante que se diga que ele não será um prato que seja igual ao que já foi servido, pelo menos no molho. Ele será um prato diferente, ou uma carne, ou um frango, ou alguma ave que vai utilizar o último talher que está ao lado do prato, que é o talher básico. E também será retirado pelo garçom assim que for utilizado. Depois de comer toda a iguaria salgada, é a vez da sobremesa, porque nós temos aqui a talher de sobremesa. O suplá permanece. E o garçom pode trazer uma sobremesa empratada, que será colocado no prato do comensal pela sua direita, e ele vai utilizar esse talher, que pode ser a colher e o garfo, dependendo da iguaria. Às vezes, a iguaria tem que ser segura com o garfo para ser comida com a colher. E muitas vezes ele vai utilizar apenas um dos talheres. Se for possível comer só com a colher, ele vai comer só com a colher e o outro talher permanece. Novamente, este pratinho será retirado posteriormente pelo garçom e o suplá permanece na mesa até a finalização da refeição. Quando o comensal chega em uma festa, uma recepção e encontra uma montagem grande, às vezes ele fica temeroso. Não precisa ter medo. Isto é fácil. Pela colocação dos elementos, eu sei que primeiro eu terei um caldo, porque eu tenho uma colher à minha direita, que está mais distante do prato. Posteriormente eu terei um prato com peixe ou frutos do mar, que aqui está o talher que me indica isto. E finalmente, nesta montagem, um prato principal, que eu tenho aqui os talheres para isso. E ainda tenho os talheres na frente dos pratos, que me indicam que terá uma sobremesa. É bom salientar que também nós temos na colocação da mesa as taças, 3 taças baixas e uma taça flute. A taça flute é para espumante ou champanhe, que poderá ser degustada no início da refeição. E permanecem a taça de vinho branco, de vinho tinto e de água. Quando o comensal fizer a escolha do tipo de vinho que terá que degustar, as taças que ele não vai utilizar saem da mesa. Por exemplo, escolheu um vinho tinto, a taça de vinho branco sai da mesa, permanece a de vinho tinto e permanece a taça de água. Mesmo que o comensal não faça opção de água, a taça de água permanece. Ele vai usar apenas a taça do vinho. Uma opção: o comensal resolveu jantar ou fazer a sua refeição regado a espumante o tempo todo. Permanece a taça de espumante e permanece a taça de água. Porque aquele comensal que é bom degustador de espumante ou de vinho sabe que essas bebidas são degustadas com água. Mas se ele optar por não querer a água, a taça de água permanece sobre a mesa até o final da refeição e ele vai utilizar apenas a taça de espumante que ele optou. Se você gostou do que foi apresentado, dê o seu like, indique para os amigos. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado.